Olá, tudo bem? Quero agradecer mais uma vez os 515 inscritos no canal. Pequeno, mas crescendo, né? Não pode parar. Para você que ainda não é inscrito, se gostar do conteúdo do canal, se inscreva, fale com os seus amigos que também gostem, compartilhem, deixe o seu like que ajuda muito o canal. E vamos lá. Eu raramente dou opinião sobre qualquer tipo de assunto. Acho que o meu último vídeo sobre opinião foi na Copa do Mundo, né, dos tombos do Neymar, que eu até comparei com o balé de Tchaikovsky. Vou deixar o link aqui em cima para vocês poderem ver. Mas, no dia 23 de janeiro, olha só, tem quase 2 meses que isso aconteceu, e eu venho comentar só agora. O youtuber Felipe Neto escreveu o seguinte, diz ele, que forçar os adolescentes a lerem lá Machado de Assis e Aloysio de Azevedo é um desserviço das escolas. Vamos lá. Eu assisti uma vez, não faz muito tempo, uma entrevista do então, né, na época, ministro da Justiça, Paulo Brossat. E Paulo Brossat disse que o que é muito difícil hoje no Brasil e que as pessoas fazem é não falar com clareza. Então ele acha que tem que ser tudo dito com clareza. As coisas que você acredita que seja ou pelo menos pensa que deve ser. E o negócio é ser claro. E aqui o Felipe Neto é bem claro. Não cabe interpretação no que ele disse. E vamos lá. O que ele disse? Vou ler agora no detalhe. Forçar adolescentes a lerem romantismo e realismo brasileiro é um desserviço das escolas para a literatura. Álvares de Azevedo e Machado de Assis não são para adolescentes e forçar isso gera jovens que acham literatura um saco. Isso foi o que o Felipe Neto disse. É o que ele disse. Mas pessoas leram tudo isso aqui e interpretaram como se ele estivesse fazendo uma apologia, uma campanha contra a literatura. Pessoas. Vamos lá. E o engraçado é que eu vi várias postagens dizendo que o Felipe Neto é o culpado pela nova geração, tá esse lixo, tá perdida. Vamos com clareza. Você acha mesmo que foi o Felipe Neto que incentivou o próprio Dom Pedro I e a corte a zoar, né, tirar sarro da princesa Leopoldina quando ela chegou da Áustria, porque ela trouxe livros? Já naquela época, jovens, os brasileiros não gostavam de leitura e tiraram sarro de uma princesa culta que vinha da Europa. Foi o Felipe Neto que incentivou? Quando houve a eleição para presidente entre Hermes da Fonseca e Rui Barbosa, o intelectual, contra o milico, quem ganhou? Foi o milico. Não foi o intelectual que gostava de livros. E eu tenho a leve sensação de que o Felipe Neto não estava lá fazendo campanha para o Hermes da Fonseca. Quando um presidente do Brasil disse que preferia fazer 1 hora de esteira do que ler um livro na vida, não era o Felipe Neto que estava escrevendo o discurso do então presidente contra a literatura. Então, assim, querer colocar a responsabilidade de uma geração inteira nas costas de um youtuber, por sinal, você querendo ou não, gostando ou não, um grande youtuber que alcança um público gigantesco na internet, é tirar o nosso da reta. E por que falo nosso? Eu sou professor de educação infantil. E é notório, dentro dos colégios, uma deficiência. E essa deficiência não é culpa do professor, não. Essa deficiência é culpa do nosso próprio sistema. Hoje em dia, quem que é o ministro da Cultura? Quem é o ministro da Cultura? Hoje em dia, quais são as grandes emissoras que incentivam a literatura? Tem algum programa sobre literatura na Globo? Tem algum programa sobre literatura na Record? Tem algum programa sobre literatura no SBT?
as grandes emissoras não estão interessadas também em incentivar você a ler. Ah, então, mas o Felipe Neto falou contra. O que o Felipe Neto disse? Obrigatoriedade. Forçar. Forçar. Na minha visão, o sistema educacional brasileiro, esse desinteresse da juventude pela leitura, é justamente, e se você não concordar, pode sair do canal, porque aqui a opinião é livre. Essa é a minha opinião. O sistema educacional e essa falta de leitura dos jovens, essa falta de interesse pela literatura, é justamente culpa desse forçar. Quando você está no colégio, você é forçado, ou não só no colégio, na vida, quando você é forçado a fazer alguma coisa, você não faz com prazer. E essa é a palavra. Nossas escolas deveriam incentivar a leitura por prazer. Mostrar que a leitura é um prazer e não uma obrigação. Álvares de Azevedo e Machado de Assis não são para adolescentes. Sabe por que não é para adolescentes? Porque os nossos adolescentes não têm bagagem para ler Álvares de Azevedo e Machado de Assis. Quando você pega o menino da quarta, quinta, sexta, sétima, oitava série e joga um Álvares de Azevedo, um Machado de Assis, um José de Alencar na mão dele, ele não vai gostar. O livro não fala a sua linguagem, o livro não retrata a sua época, o livro não retrata os seus conflitos. Vai ficar muito distante deles. Então, o que as escolas deveriam fazer? Incentivar a leitura por prazer. Mostrar coisas que se aproximam mais da juventude. Mostrar que leitura é bom. Dar bagagem a eles. Numa entrevista do Carlos Heitor Coni para o Roberto Dávila, o Carlos Heitor Coni disse... Carlos Heitor Coni, para você que não sabe, é um dos grandes autores brasileiros. Faleceu há pouco tempo. Mas o que Carlos Heitor Coni disse lá é que para se ler os clássicos é necessário ter bagagem. Bagagem linguística, bagagem humanística, bagagem histórica, bagagem filosófica, bagagem psicológica. Se você não tem bagagem, você não vai gostar do clássico. Ok. E aí o Felipe Neto continua dizendo aqui: o fato de você ser ou ter sido um adolescente fora da curva que ama romantismo e realismo brasileiro não significa nada perto do mar de jovens odiando livros por aí. E é isso mesmo. Só porque você tem um jovem que gosta dos grandes clássicos não significa que todos vão gostar. Nossa colheita, nossa seara de jovens que gostam de ler é muito pequena. Muito pequena. E é justamente isso. E vamos jogar a culpa nos professores? Não. Porque o nosso sistema educacional oprime, comprensa e diminui o professor. E quando eu falo isso, eu falo por quê? Porque o coitado do professor vai ficar 5, 6, 7, 8 horas dentro de uma escola com uma sala de aula lotada, 40, 50 alunos numa sala de aula, preparando aula em casa. Ele não tem tempo para ler. Primeiro, porque ele passa 8 horas do seu dia dentro da escola. Segundo, porque o resto do dia, quando ele vai para casa ou da noite, ele tem que preparar a aula. Se os nossos alunos não são incentivados a gostar de leitura, e nossos professores? Eles têm tempo para ler? Eles têm tempo para se atualizar dentro do mercado editorial e das obras? Também não. Então, se os nossos professores não são incentivados em quesito salarial, em quesito de tempo, em quesito de condições de trabalho, como que um professor não incentivado vai incentivar os seus alunos? Vocês entendem? É todo o sistema. Nós temos que parar com esse negócio de colocar a culpa na opinião do Felipe Neto. É a opinião dele. Nós temos que aceitar a opinião. E o pior de tudo é que é uma opinião verdadeira. É certo isso sim. Forçar a literatura dentro da escola não fabrica leitores. Não fabrica leitores. Hoje, os youtubers
ou os booktubers, na verdade, que falam de livros, incentiva nossos jovens muito mais do que o colégio. E voltando àquele sistema, porque o colégio não tem condições, o professor não tem condições de incentivar. Porque eles também não são incentivados. Enquanto nós tivermos gerações e gerações que não gostam de leitura, vamos continuar elegendo um presidente que prefere uma hora de esteira do que ler um livro. Vamos continuar elegendo presidentes que querem ser chamados de presidente que salda mandioca e estoca vento. E vamos continuar elegendo presidente que diz que o seu livro de cabeceira é de um torturador. E eu duvido que o atual presidente do Brasil tenha lido o livro do Carlos Brilhante Ustra. Porque tem mais de 600 páginas. Eu acho que seria um esforço muito grande, intelectual e fisiológico, se ele conseguisse ler um livro de 600 páginas. Então o que eu digo é que as escolas não têm que obrigar, tem que semear o prazer pela leitura. E essa semeadura pode ser com Pedro Bandeira, pode ser, por que não? É simples, ler Paulo Coelho. É um bom autor iniciante, sim. Já li O Alquimista, é um livro simples, mas é bom. Dá para incentivar a leitura. E a gente despreza Paulo Coelho. Mas vamos lá, Pedro Bandeira, Ana Maria Machado, Lídia Bojunga. E desde criança, pequenininho, as escolas devem incentivar, desde a primeira série, essas leituras simples. Quem vai começar lendo uma coisinha simples vai conseguir chegar nos grandes clássicos. Vai ter o que o Carlos Heitor Coni chamou de bagagem. Bagagem. E esta bagagem até mesmo prepara você para aceitar opiniões igual do Felipe Neto. Que goste ou não dele, ele está correto. Não se pode obrigar. Semear-se o prazer. Ou vamos daqui para a eternidade elegemos boçais, incultos e nunca teremos um povo bem informado. Prazer. A leitura deve ser, primeiro de tudo, um prazer e não uma obrigação. Um abraço para todos e até o próximo vídeo.